Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias Mitológicas. E hoje nós vamos estar falando sobre os 12 grandes deuses do Olimpo. Que a mitologia grega é cheia de deuses e deusas, eu acho que isso todo mundo sabe. Contudo, dentre vários deuses, 12 deles se destacam mais do que qualquer um. E é sobre esses 12 deuses que vamos falar agora. Então, se é para começar do começo, vamos falar do mais famoso deles, Zeus. Zeus é filho do titã Cronos com a titã Rhea. Contudo, ele não é o mais velho, não é o primeiro. Muito pelo contrário, ele é o sexto filho desse casal. O que acontece é que quando esses filhos nasciam, por temor a uma profecia, Cronos simplesmente engolia todos eles, um a um. Mas quando chegou na sexta criança, que nesse caso era Zeus, sua mãe, Rhea, o escondeu, permitindo que ele crescesse e se desenvolvesse. Quando Zeus atingiu a idade adulta, ele conseguiu fazer Cronos simplesmente regurgitar os irmãos dele, e junto de seus irmãos, eles fizeram a titanomaquia, uma revolução, se podemos dizer assim, aliados com os filhos aprisionados do pai de Cronos e dos Ciclopes, que estavam presos no Tártaro por conta que nem Urano, o pai de Cronos, e nem o próprio Cronos se libertaram. E juntos de todo esse exército, eles destronaram os titãs e assumiram o controle do Olimpo, que é a montanha mais alta da Grécia, para quem não sabe. Então, Zeus acabou se tornando o rei do Olimpo e Deus absoluto de todos. Claro que existem domínios onde ele não pode chegar, mas no geral ele é o rei de todos os deuses. Já a sua irmã, a deusa Hera, era a esposa dele. Sim, ela era irmã do cara e era a esposa dele. Confia em mim, esse é o menor dos problemas da mitologia grega. Mas enfim, Hera era casada com Zeus e era a deusa do casamento e da fidelidade, além de ser uma deusa materna, obviamente. Era extremamente fiel a Zeus, contudo, Zeus não era bem assim com ela. Muito pelo contrário, ele traía a Hera com tudo que via pela frente. Já traiu com deusa, com mortal, com um animal e uma vez até com um garoto. Sim, ele chegou nesse nível. E Hera sempre se vingava nas mulheres, por mais que muitas das vezes elas fossem culpa, já que Zeus não dava chance para elas escolherem. Mas ela acabava por descontar todo o ódio nas próprias mulheres que Zeus se relacionava e nos filhos bastardos que ele acabava por ter. Mas, além disso, ela era uma mãe bem dedicada e esforçada. Tirando todo o defeito que a gente vai falar daqui a pouco. Continuando na lista dos irmãos de Zeus, nós temos Poseidon. Poseidon é o que ficou com o domínio absoluto das águas. Ele é deus do mar, dos oceanos e dos terremotos. Sim, ele pode criar terremotos e maremotos. Tal qual Zeus tem o seu famoso raio, Poseidon possui um tridente mágico que pode criar tsunamis, maremotos e terremotos. É um deus extremamente temperamental e às vezes bem mal-humorado. Assim como Zeus, ele também possui diversos casos extraconjugais, mesmo sendo casado. E ele também é pai de vários mortais famosos, como por exemplo Teseu, assim como Zeus é pai de Hércules e de Perseu. Continuando na lista, porque eu pretendo fazer um vídeo separado para cada deus, nós temos Deméter, a deusa da agricultura e da colheita. Uma das deusas mais poderosas de todo o Olimpo. Sim, embora não pareça, ela é muito forte. Só para você ter uma noção, uma vez um homem tentou cortar uma árvore que era consagrada a Deméter. E ela simplesmente fez o cara sentir uma fome absurda, ao ponto de vender tudo que ele tinha para conseguir comida. E mesmo assim ele não se saciava. E quando não tinha mais nada para ele comer, ele simplesmente se comeu. Pois é, isso foi só uma pincelada para vocês verem o tamanho do poder dessa mulher. Pretendo fazer um vídeo
sobre ela, aliás, sobre todos esses deuses. Então deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver. Agora, passando para os filhos de Zeus, com Hera, começando por esses, nós temos Ares, provavelmente o mais famoso desses filhos. Ares é o deus da guerra, da batalha e dos combates. Ele é extremamente violento, imprevisível e até mal-humorado, se vocês pararem para pensar. Ele não apoia lados justos ou honrados em uma batalha, uma guerra. Não, ele sempre prefere o time mais violento de todos. Ou pelo menos o time que está cultuando a ele. Aí ele apoia dependendo. Além de Ares, também temos Hefesto, que é filho também de Zeus e Hera. Hefesto é o deus da forja e do trabalho. Ele também é o ferreiro pessoal dos deuses. Foi basicamente ele que forjou as sandálias aladas de Hermes, o arco e flecha de Apolo e várias outras armas de vários outros mortais. É um ferreiro magnífico. Contudo, tem um passado um tanto quanto triste, já que ele foi desprezado por sua mãe Hera. Não vou dar detalhes aqui, porque o vídeo será um vídeo que fica gigante, mas digamos que Hera desprezou ele. Em algumas versões foi o próprio Zeus que desprezou ele. Agora, nós vamos falar de Atena. Atena é a deusa guerreira da estratégia, da sabedoria e da diplomacia. Ela também é filha de Zeus, mas não é filha de Hera. Contudo, é a única filha de Zeus que não é de Hera, que não é bastarda. Ela, na verdade, veio do primeiro casamento de Zeus com uma titã chamada Metis. E o que acontece? Tal qual Cronos recebeu uma profecia de que ele seria destronado por um de seus filhos, Zeus recebeu uma profecia de que ele teria 2 filhos com Metis. Um deles seria Atena, uma mulher que seria tão forte e inteligente quanto o pai. E o outro seria um garoto que seria mais forte do que o pai. E por isso destronaria tal qual ele fez com Cronos e Cronos fez com Urano. E por conta disso, o que Zeus fez? Ele pediu para Metis virar uma gota d'água e bebeu. Bebeu a Metis. Sim, eu não estou zoando, ele fez isso. Porém, Metis, como já estava grávida, conseguiu dar à luz mesmo dentro de Zeus e com suas últimas forças mandou a sua filha para dentro da cabeça do ex-marido dela. Com isso, Zeus começou a sentir uma dor de cabeça tremenda e Prometeus, um dos titãs que traiu Cronos, simplesmente abriu a cabeça de Zeus com um machado e de lá saiu Atena, já adulta. Sim, eu não estou zoando, isso é real. Vocês podem pesquisar. Enfim, Atena é sem dúvida a maior rival de Ares, deus da guerra violenta. Justamente por ambos terem uma ligação com a guerra, porém de maneiras diferentes. Mas, vamos ser francos, Atena cansou de bater em Ares, tanto que ela vencia ele. Todas as lutas que eles tiveram, sempre era Atena que vencia. Pois é, E ela, junto com Ártemis e junto com Hestia, formam as 3 deusas virgens. Deusas que não se comprometem com o amor nem nada. Naquela época, a virgindade era algo muito bem visto, principalmente entre as mulheres. Na verdade, só entre as mulheres. Só que até hoje é. Continuando, agora passando para os bastardos de Zeus, nós temos Hermes. Hermes é o deus do comércio, dos mensageiros, dos viajantes, dos vigaristas e dos ladrões. Hermes é sem dúvida um dos deuses mais astutos e até rápidos do Olimpo. Pois é. Só para você ter uma noção do quão astuto ele era, quando ainda era bebezinho, ele roubou o gado do irmão dele, Apolo, sem que Apolo percebesse. Depois que Apolo se deu conta que perdeu o rebanho, ele foi atrás de Hermes, porque ele conseguiu achar com seus poderes, e para pedir desculpa, Hermes entregou um instrumento que ele já havia construído, chamado lira. Apolo gostou muito do instrumento e, como retribuição, entregou um bastão mágico chamado caduceu.
Assim, a lira, construída por Hermes, seria muito associada a Apolo, e o caduceu de Apolo seria muito associado ao Hermes, por mais que esses itens foram opostos, né? Cada um entregou como presente. Hermes, então, virou um deus do Olimpo, inclusive foi o primeiro bastardo que virou um deus do Olimpo. E passamos para o próximo, aproveitando o gancho que eu falei do Apolo, nós vamos falar de Apolo e Ártemis. Sim, vamos falar dos dois juntos, porque esses dois são irmãos gêmeos, filhos de Zeus com a deusa Leto. E, obviamente, Hera ficou muito bolada por conta disso e perseguiu os gêmeos recém-nascidos e a mulher. E quando não conseguiu matá-los, simplesmente mandou uma serpente gigantesca chamada Piton para acabar com eles. Vale lembrar que quando Leto estava grávida, Hera proibiu que ela desse a luz em terra firme. A sorte dela é que ela achou uma ilha flutuante chamada Delos e lá ela pôde parir os gêmeos. Mas voltando a Piton, ela foi perseguida por anos por essa serpente, até que Apolo cresceu e com um arco que foi dado a ele como presente por Zeus, ele matou a Piton. E lá, onde ele matou, ele decretou que seria construído um templo em sua homenagem, o Templo de Apolo, que depois foi conhecido como o Templo de Delfos, Oráculo de Delfos. Sim. Lá, sacerdotisas chamadas Pítias ou Pitonisas, dependendo da versão, tinham profecias, porque Apolo é deus da profecia, assim como é deus da música, do sol, do oráculo e de muitas outras coisas. Apolo é, sem dúvida, o deus com mais patentes, por assim dizer, de todo o Olimpo. Já a sua irmã Ártemis era uma bem diferente dele. Era mais introspectiva, mais quieta, mais traída, porém não era tímida, muito pelo contrário. Ela era confiante e astuta, deusa da caça e do arco e flecha. Ela recebeu de seu pai também um arco assim como o de Apolo. Só que diferente do Apolo, que foi construído por Hefesto, o dela foi simplesmente construído pelos Ciclopes, os mesmos caras que fizeram o raio de Zeus e o tridente de Poseidon. E com esse arco, ela virou a deusa da arquearia e da caça. Ela era bem a dela, mas quem mexesse com ela simplesmente não tinha perdão. E eu posso até falar das coisas que ela fez com os caras que tentaram mexer com ela no futuro vídeo, quem sabe. E, para finalizar, nós temos Dionísio. Dionísio é o deus do vinho, das festas e das orgias. Ele é filho de Zeus com uma mortal chamada Semele, ou seja, ele é o único semideus dos 12 do Olimpo. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas esse é o 13º que você fala. Pois é, vocês vão entender. Quando Dionísio nasceu, ele não nasceu de uma forma convencional. Assim como Atena, ele nasceu do próprio corpo de Zeus. Mas não, Zeus não devorou essas plantas. Na verdade, Hera, por ciúme, fez com que a Semele, a mãe de Dionísio, morresse. Então Zeus, não aceitando perder esse filho, pegou o feto, os restos mortais de Semele, e costurou na própria coxa. Pois é. E até por isso que Dionísio pode ser considerado um deus também, já que ele foi gerado parcialmente dentro de uma divindade, que no caso é Zeus. Após nascer e se desenvolver, ele ascendeu ao Olimpo, onde tomou o lugar de Hestia. Vale lembrar que ele não usurpou o lugar dela. Hestia não queria mais fazer parte dos 12 e cedeu seu assento de bom grado a Dionísio. Assim, ele se tornou o último dos 12 deuses do Olimpo. E é isso, pessoal. O vídeo acaba aqui. Não se esqueçam do like. Comenta aqui o que você achou. Se vocês quiserem outros vídeos, quem sabe um vídeo falando sobre cada deus de maneira mais detalhada, comentem. E comentem se vocês querem que eu faça sobre outras mitologias. Uma boa noite e até a próxima. Pessoal, aqui sou eu do futuro, basicamente da edição. E analisando o vídeo eu percebi que eu esqueci de falar justamente da Afrodite. E bem, ainda bem que eu esqueci, porque assim, ela é a única deusa com duas versões distintas.
Vou falar bem resumido aqui, para não deixar o vídeo ainda maior. Mas em uma das versões ela é filha de Zeus e Dione. Em outras versões é um pouco mais bizarro. O que acontece? Ela simplesmente nasceu da espuma do mar quando Cronos castrou Urano e jogou o seu amiguinho no mar. Ela ascendeu ao Olimpo, virou a deusa da beleza, do amor e da sexualidade, e era simplesmente a mais cobiçada das deusas. Embora fosse casada com Hefesto, ela não o amava, amava Ares, que foi o seu amante por muito tempo, mesmo depois de ter sido flagrada traindo Hefesto. Eu não vou aqui me aprofundar muito, como eu disse, pretendo fazer um vídeo de todos os deuses separadamente, se vocês quiserem. Mas, resumidamente, é isso que tem pra falar da Afrodite. Então, beleza? E desculpem pelo vacilo de ter esquecido de falar dela no vídeo.